E o desafio que eu fico pensando é, qualifica, mas tem o desafio da questão política, tem que ter concurso, sempre, tá? Porque tem o desafio colocado, tem a situação colocada, a gente tem o dimensionamento. Só que para entrar tem pessoa que aposenta, que sai, quanto tempo vai ser essa reposição, né? Porque às vezes está dimensionado mais gente para aquele serviço, mas não chega. Não pela falta de dimensionamento, porque ainda não teve concurso, porque ainda não foram liberadas as vagas, tem tudo isso. Tem a questão do espaço físico. Então, junto, vai ter que trilhar essa questão política maior, assim, da gente poder estar acontecendo esses processos. E outro desafio é a gente conseguir, para Campinas, e eu acho que, assim, para todos os lugares, trabalhar desde o acolhimento desses profissionais que chegam, e trabalhar dentro do projeto que a gente já teve do Ministério, que é a gestão da clínica, porque não adianta a gente querer dimensionar, enfiar pessoas no lugar e mandar elas ficarem lá num bang-bang, assim, que ele não tem equipe, que ele não consegue fazer o trabalho dele. Quando a gente trabalhou na gestão da clínica, a gente viu que a gente fixou o profissional. Por quê? Porque a gente trabalhava com o prazer daquele profissional, ele fazia realmente o que ele gostava. Então a gente precisa trabalhar com isso e educação permanente. Se a gente não tiver esses processos para dentro, só o dimensionamento, ele morre, assim, no mundo de coisas que acontecem na realidade, na unidade. Do desafio, eu acho que a Campinas tem uma característica, e aí eu estou colocando a Secretaria de Saúde, a contratação de pessoal para compor essa equipe. Embaixo dessas pessoas que são estruturantes, né? É a questão do guarda, é a questão da limpeza da mochila, a questão que foram agregando, né? Anteriormente a gente tinha muitos profissionais contratados pelo Campos Ferreira, que compunham a nossa maior parte da saúde mental, que também hoje é um grande desafio como trabalhar com essas questões do ponto de vista, inclusive trabalhista, né? São profissionais que têm uma gestão que às vezes até nem está na governabilidade da Secretaria de Saúde, ou caso, por exemplo, da Guarda da Bacia, que fica ligada ao gabinete do prefeito, né? E a questão também, que a gente agregou foram os recepcionistas. E essa característica, quando ele vem para compor a equipe, ele não vem um número suficiente da nossa necessidade, e aí a gente fica com a mescla, que às vezes é bom e às vezes não se for muito, que é a questão do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, outros profissionais juntos na recepção, e a gente às vezes comunidades com abertura de horários muito extensos e a gente não tendo isso, questão do administrativo também. Acho que a gente tem que lembrar desses profissionais que compõem, né, para que a gente possa fazer o paralelo com a assistência, né? Então são serviços aí que a gente tem que olhar bastante, e as outras referências, né, que a gente vai tendo dentro da mesma secretaria, como que a gente vai colocando isso. Principalmente, voltando a dizer, a questão do grande desafio é a urgência e emergência. A gente tem um pronto-socorro no distrito onde temos grandes desafios do ponto de vista tanto de fixar profissionais, quanto a suficiência desses profissionais para atendimento dessa população. Eu acho que um desafio também é mostrar o que realmente a gente está fazendo, porque a gente tem que lembrar que em recursos humanos investimento, é dinheiro, né? A gente faz muita atividade e a gente não consegue mostrar isso para captar recursos. Eu acho que é um grande desafio nosso. Então, olhando mais para isso, como a gente tem como mostrar o que fazemos de uma forma que é qualificado, sim, mas também numérico, porque também não importa ter só número e não ter qualidade. Até agora a gente falou da qualidade, da assistência, mas a gente precisa mostrar um número, que número significa captação de recursos para o município. Acho que é um desafio macro, nem quero falar muito, porque macro normalmente nos apreciou a capacidade de expressão, mas é um desafio macro importantíssimo, é a burocracia do Estado brasileiro. O SUS não suporta essa burocracia. Contratação de pessoal, contratação de gente, uma contratação demora um século. Então, eu dimensiono, sei que eu preciso disso, fico 6 meses para repor o indivíduo que saiu. Não, 6 meses. 6 meses? Não, num lugar menos incompetente que Campinas, 6 meses. Campinas, uma incompetência. Mas 6 meses é a média aqui no essa burocracia é insuportável para o SUS, mas aí não é nosso como resolver. O problema do Estado
brasileiro, precisa melhorar, mas precisa melhorar os seus. Mas eu queria falar um pouco do micro. Acho que o maior desafio do micro é o trabalho médico. Sim, penso. O trabalho médico ainda, não sei quantos séculos vai demorar para não ser, condiciona muito o trabalho dos outros profissionais. É um dado de realidade, querendo ou não querendo, não acho que deveria ser assim, é um dado de realidade. E os nossos médicos aqui no Plano de Campinas, em Campinas até menos, porque eu fui consultor no Ministério, eu visitei 58 municípios nesse país. As características são muito parecidas. É um trabalho muito protegido do risco. Então, como é que o médico trabalha no Brasil como um todo? Eu faço X consultas, 12, 16, 20, cada um vetando. Um dado, número, que não tem nada a ver com a realidade. Normalmente, o médico atende os pacientes menos complexos, o que menos necessita de médico, tá certo? Não os menos complexos, mas o intermediário. Então, ele faz o pré-natal de baixo risco, ele faz a policultura de baixo risco, ele acompanha o hipertenso de média e baixa complexidade, tá certo? E aí fica dois grandes problemas. O de alta complexidade, que poderia ser atendido na unidade de alta complexidade, um pouco maior, ele não caminha. Superlota. E aqueles de agudo, o enfermeiro fica tentando dar conta. Então eu acho um trabalho muito protegido. Precisava ser menos. Capacitar mais as equipes no trabalho mais integrado. Né? Ou seja, o enfermeiro cuidar mais dos hipertensos, médio, mais dos diabéticos, e deixar o médico cuidando dos casos mais complexos, etc. Se fizesse isso, daria uma boa melhorada. Difícil, os médicos não querem saber disso, os enfermeiros não têm força para... Mas eu acho que esse é um dos maiores desafios, é mexer no trabalho médico, não é fácil. Um outro grande desafio, do meu ponto de vista, é a fixação, de novo, dos médicos nas equipes. Os outros profissionais, por força de mercado, porque moram perto da unidade, geralmente, etc., fixam mais fácil. Médicos não fixam. Aqui em Campinas, pelo menos na época que eu fazia levantamento, o nosso problema maior não era contratar médico, era contratar médico no tempo necessário, eu passei 8 meses sem médico, certo? E fixar os médicos nas equipes. Às vezes nem se demite, mas circula o tempo inteiro. Então sai daqui, vai pra cá, vai daqui pra cá, abre uma vaga mais perto do consultório dele, ele sai dali mais perto da estrada, ele vai para perto da estrada, mais perto da Unicamp, e fica pouco tempo nas equipes, então não constitui equipe, não constitui grupalidade. Então, para mim são dois grandes desafios quando eu penso em 3 grandes desafios no micro. Tem muito a ver. Veja bem, focando no trabalho mesmo, para não ficar falando de todos os desafios que nós temos, vocês vão lembrar de muitos. Mas estou tentando achar que, no meu ponto de vista, um dos mais prioritários, mudar o processo de trabalho do médico, que mexe em todo o processo de trabalho de toda a equipe, buscar maneira de fixá-los, que não é fácil. Aqui em Campinas, o nosso grande desafio é mudar o ICV não dá mais conta. Foi uma grande menção, em homenagem a Cristina Restituti, que é responsável por isso. Se tem um papel importantíssimo na rede de Campinas, foi um dos instrumentos mais importantes criados na rede de Campinas, mas que faz 16 anos já deu o que tinha que dar, precisamos pensar o instrumento. Na época ele garantiu de levar pessoas para a periferia, o Distrito Sudoeste ganhou 11% a mais de recursos a partir da discussão do ICV, então tem um papel importante e hoje não dá mais. Então o grande desafio, então, no geral, pensar a fixação do médico, pensar os processos de trabalho médico que influenciam os outros processos de trabalho, melhorar a burocracia do Estado, e aqui em Campinas, a gente pensar em outro instrumento que não é mais o ICV, que permita duas coisas do meu ponto de vista. Uma é romper a injustiça. Com essa história de fixar o médico, eu fiz um disparate entre o ICV do médico e as outras categorias, não tem o menor sentido, é uma injustiça tremenda, e de desconsideração pelas outras profissionais, porque a impressão que em Campinas só o médico é importante, só ele precisa ter o seu ICV deste tamanho, quase chega a corresponder 50% do salário ou mais, sei lá quanto, enquanto o ICV dos profissionais. Então, além de ser justo, é uma medida importante da importância do trabalho do outro. É como se eu estivesse dizendo, o trabalho do médico é importante, é de vocês não vale nada. Olha aqui como é que eu meço a importância. Então, esse é um grande desafio. É porque todos atendem a mesma população. A mesma população, às vezes com um envolvimento muito maior do que o do médico. Aí isso vai pro ar, né? Os médicos querem bater depois disso. É a verdade. Às vezes com mais envolvimento, com mais responsabilização, com mais vontade de fazer, não é que eu vou medir isso financeiramente, que infelizmente o Estado capitalista é uma maneira de medir as pessoas, mas eu estou falando medir entre aspas, porque eu não acho que deve medir as pessoas,
Mas, infelizmente, no Estado capitalista, assim, a gente mede as pessoas, né? Pelo valor que eu pago, etc, etc. Então, quer ser dupla justiça, não mais fixa os médicos e ainda desvaloriza os outros profissionais. Esse é um grande desafio que a Secretaria teria que enfrentar urgente no meu ponto de vista. Eu queria, o Roberto abordou um pouquinho o que eu ia falar em relação a essa dificuldade que a gente tem da burocracia do sistema para que a gente possa repor o nosso RH. Mas eu acho que ele já abordou isso, então eu queria tocar num assunto que é bastante polêmico, que quando nós servidores públicos, entramos na Prefeitura de Campinas, uma das coisas que a gente ouve o tempo todo é o seguinte: você é funcionário da Secretaria Municipal de Campinas. Caso haja necessidade de você trabalhar numa unidade Y fora do seu centro de custo, isso seria uma condição que a Secretaria poderia impor. Na verdade, a gente nunca consegue colocar isso na prática. Na verdade, o que a Simone traz das nossas unidades lá da Sul-Sul, nós temos hoje, por exemplo, pediatras que a gente poderia estar pensando em fazer esse remanejamento para as unidades que têm uma necessidade maior, mas você não consegue trabalhar isso com o servidor. É praticamente impossível solicitar para que um servidor saia de uma unidade A e vá para uma unidade B. Então, eu acho que esse é um grande desafio, foge um pouquinho do dimensionamento, mas é um assunto que, para nós, é um assunto bastante interessante e importante. Outra coisa é assim, a gente vê que, diante do dimensionamento, a Secretaria de Saúde ela tem uma postura de fazer concursos públicos para a área médica, praticamente um emendando no outro. Mas aí eu queria puxar a sardinha um pouquinho para a minha área, por exemplo, da saúde bucal. Hoje nós temos uma necessidade imensa de equipe auxiliar. Eu considero hoje um número de cirurgiões dentistas bastante interessantes para Campinas. Eu acho que a gente não tem uma necessidade tão grande assim hoje de repor cirurgiões dentistas, mas a equipe auxiliar, a SB e principalmente da SB, a gente está muito defasado. E embora isso esteja apontado no dimensionamento, a gente não sabe quando isso acontece e quando isso vai acontecer. O que a gente percebe é que com o médico acontece sistematicamente. Termina o concurso, emenda com o outro e assim vai. Mas eu gostaria muito de ter pelo menos uma indicativa da Secretaria de quando as outras categorias seriam contempladas pela necessidade das outras áreas, que é um pouco o que o Roberto também acaba trazendo. Eu queria falar, assim, fazendo um resgate na mão de todos, eu acho que o dimensionamento é versus gestão macro, vontade política, com o risco de cair no descrédito ou dimensionamento, por tudo isso que foi dito, né? A gente faz todo um trabalho, é um instrumento de gestão, só que se não tiver resposta macro, né, não só da Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças, Secretaria de Recursos Humanos e Prefeito, em atendimento ao que está sendo dito, né, pode cair no descrédito lá para frente, porque assim, a gente faz, a gente aponta, mas qual é o retorno, qual é a resposta efetiva que a gente tem? Eu acho que na sua fala, na fala da Simone e na fala do Roberto, acho que todos falaram um pouquinho em relação a isso. Então, isso para mim é um grande desafio, né? A vontade política macro mesmo do município. Outro desafio que eu vejo é que foi utilizada a palavra vivo, e é vivo mesmo. O dimensionamento ele não pode ser uma coisa estanque, tá? De uma forma. Ele tem que ser revisto, aprimorado e aplicado periodicamente, né? Considerando tudo isso que já foi dito aqui, né? Novas tecnologias, vulnerabilidade da população, movimento que tem naquele território, processo de trabalho. Então, e tem que ser olhado particularizado. Não dá para ser uma coisa, né, feita à distância, né? Tem que ser ali, próximo. E tem que ser feito constantemente, né? Porque as coisas vão se modificando, vão se alterando. Então, a cristalização do dimensionamento também, para mim, seria um grande desafio. A gente não pode cristalizar o dimensionamento. Outra coisa que eu acho também importante é o quanto as equipes e o quanto os gestores estão cientes desse instrumento. Porque, assim, a hora que eu falo, olha, você deveria ter 10, mas eu tenho 5, então isso, se não for bem claro, não for bem discutido, pode criar um imobilismo daquela equipe, daquele gestor. Ah, eu não tenho 10, então eu não consigo fazer.
Tá, eu não tenho 10, mas eu tenho 5. Com 5, o que eu posso fazer? O que eu posso priorizar? Por onde eu começo? Por onde eu caminho? Então, se não houver essa comunicação, essa reflexão sobre isso, sobre esse instrumento, se isso não ficar claro, não tiver apropriação, a partir das equipes e do gestor, ele também pode ser, em vez de ser um facilitador dos processos, ele pode ser um dificultador, tá? Agora, a gente tem um outro problema, que a gente tem uma rotatividade enorme dos nossos gestores e das nossas equipes. Então, como manter esse pessoal todo atualizado sobre esse processo? Né? E também uma dificuldade da gente enquanto gestores, né? De estar sempre colocando em pauta, na roda, esses instrumentos de gestão. Né? Então, para mim, esses são desafios importantes. Além de todos os desafios que foram colocados aqui por vocês, até 2 a Sandra abordou agora, dos que eu tinha listado 5, um desafio importante é a gente aprender a lidar, que a gente ainda não achou como, com os profissionais com limitação. Lá atrás, para a enfermagem, entre aspas, a gente acabou discutindo, colocando num posto de trabalho que era o escuro e esterilização, que isso gerou mais 3 auxiliares de técnico de enfermagem e algumas horas de enfermeiro, o que deu uma ajeitada no quadro em números. Mas, na realidade, essa discussão, toda vez que a gente vai fazer, ela é muito importante, porque não é só Campinas, o Brasil inteiro acontece isso. Você tem um número de profissionais limitados, ou em disfunção, né, ou estão readaptados, mas eles existem, e eles estão na folha de pagamento, portanto, fazem parte do quadro de profissionais. E a discussão, que eles falam assim, Beth, não está certo contar desse jeito. Você falou que eu tenho 3, mas 2 estão com a perna quebrada. Mas aí eu falo, gente, mas eles são funcionários, eu também não posso excluir da folha, porque à medida que eu excluir da folha, então eu não conto, mas se eu estou pagando, ele é funcionário, há de ter alguma coisa que esse profissional faça na unidade. Então, quando a gente traz a questão do processo de trabalho, isso é muito importante, porque esses profissionais com limitações, eles vão ter que ser adequados e usados dentro do processo de trabalho, em algum processo que eles consigam desenvolver. E muitas vezes nas discussões a gente fala, não é possível que não enrola algodão, não embrulha gás, na época que a gente esterilizava as gases, lava material, não pode ter contato com o público, mas faz isso. Então, assim, mas essa é uma discussão que não está fechada. E a gente não achou ainda um jeito de avaliar, acho que é um grande desafio, ver, e até porque também já teve outro lado, nós temos dentro do nosso departamento uma área que é o cuidado do cuidador, e esse profissional se sentir rejeitado também, porque ele também está em disfunção, não é o que ele quer, às vezes foi gerado até ocupacional dentro do próprio serviço, e às vezes uma coisa de saúde dele na vida cotidiana, que impediu dele fazer as ações, que não foi porque nós temos de tudo, temos os horácios, mas temos os que realmente também gostariam de estar fazendo e que não estão conseguindo. Então, é uma discussão assim, muito complexa, a gente tem que tomar muito cuidado para fazê-la, e ela é premente e ela está sempre em pauta. Todas as vezes que a gente vai discutir o dimensionamento, o Cacácia trouxe, que hoje está lá na gestão da unidade. Beth, mas lá eu tenho 23, mas 3 estão com limitações. Então, não quero contar os 3, né? Eu tenho 8, não vou contar, como é que eu conto? 8 que vale 4, então eu vou contar metade. Né? Então, acho que essa questão é desafiadora e acho que para todos os municípios, para o Estado, como a gente vai lidar com isso. E numa situação política econômica, de desenvolvimento que está no nosso país nesse momento, que as pessoas estão adoecendo mais. Os trabalhadores estão ficando mais adoecidos. Se a gente olhar os índices aqui de Campinas, nós temos mais adoecimento no trabalho hoje do que tínhamos há 10 anos atrás. Então, nós vamos ter que aprender e saber lidar com essa questão que é muito desafiadora, né? Dentro do processo. Outra questão que a Sandra já trouxe é a rotatividade de servidor e de gestor. Então, você vai na unidade, qualifica, vai no distrito. O ano passado, eu fui em todos os distritos, fiz discussões com toda a equipe, com um apoiador, chamado coordenador. A gente repactuou, porque está sempre repactuando. Este ano, alguns diretores disseram, Beth, 30% da minha gestão mudou, não estão mais saem. Então, assim, essas pessoas que chegaram, a gente tem que estar sempre capacitando, eu acho que isso é desafiador. E essa capacitação, ela ocorre fazendo e indo na prática, não é a gente dando um manual pedindo para a pessoa ler. Porque se a gente mandar o caderno de missionamento, eles vão olhar aquilo e vão fazer igual as consultorias, vai dizer que não me pertence, não faço parte disso. E a outra questão é que o dimensionamento, ele é leve e duro, né? A tecnologia ela não é dura, ela não é número,
Porque quando eu vou olhar para o dimensionamento, eu olho para as relações do trabalho, eu olho para o processo do trabalho, eu olho para essa capacidade física instalada, eu olho para esse território, que tem gente morando nesse território, que se relaciona, é um território vivo, e isso muda todos os dias. Então, esse dimensionamento, ele tem que ser atualizado permanentemente. Ontem à tarde ele estava de um jeito, hoje acontece um fato que muda o jeito de eu dimensionar, né? E não é numérico, muda, porque muda tudo isso, as relações das pessoas dentro do trabalho com a população, com o território, que vai sendo dinâmico, que a gente tem que ter capacidade de acompanhar essas mudanças. E isso faz com que a gente não tenha, então, parâmetros e indicadores fixos, pronto. Porque a gente não cria uma planilha e fala assim, ó, coloca lá, passa a régua, é isso. Não, esses indicadores eram alguns atrás, hoje são esses que nós estamos usando, e amanhã nós vamos usar outros. Cotidianamente chega alguém lá no RH e fala, Beth, lá na minha unidade está acontecendo isso, acho que agora tem que olhar para a residência médica que está lá, não tinha, criou-se uma outra demanda, o Bassoli criou, foi lá, mudou lá para a floresta, eu preciso olhar para aquilo, a população está de outro jeito, né? Então, assim, isso faz com que a gente tenha que olhar constantemente e estar revendo. E para isso a gente tem que ser menos duro. E eu vou falar da minha parte. Eu que estou na coordenação disso há alguns anos, eu sou muito dura às vezes para falar. Né? E assim, é que a gente apanha também, mas aí a gente também tem um ponto de vista, mas a gente tem que ser, acho que eu já até melhorei bastante, ouvir mais as pessoas, entender que o que eles estão trazendo também tem uma parte que tem que ser considerada, que tem que ser levada em conta, que a gente está na gestão, como o Roberto trouxe, no nível central, se a gente não se aproxima mais e não ouve, a gente corre risco de errar mais. Né? Então, a gente aproximar também é bom. E o outro desafio é a gente ter um sistema de informação que dê conta, né, dessa dinâmica que é o dimensionamento, que são as relações, a rotatividade, que é tudo isso que a gente está trazendo. O sistema de informação que a gente tem na área hoje não contempla, então é um desafio a gente ter um sistema que o coordenador lá da unidade possa rapidamente informar, acessar e ver que mudou, para que a gente possa ter um dado mais atual. E por último, que foi trazido aqui de várias formas em prosa e verso, é a questão política-financeira, né? Então isso é muito importante. Há momentos que a gente tem assim, muitos concursos, muitas contratações, tem um investimento maior, outros momentos não. Nós temos politicamente momentos mais favoráveis e outros menos, mas esse é um desafio que nós que estamos, eu falo que eles passarão o nosso passarinho, né? Porque nós vamos ficar. Então, essa gestão mais política, de ter desejos e implementações, uma hora é mais forte, outra hora é mais favorável, outra hora é mais contrária a gente. Mas nós temos que ter firme que nós somos os técnicos, gestores técnicos que ficamos aqui e que sabemos o que estava ontem, como está hoje e ficaremos para ver o amanhã. E vamos participar desse amanhã também, né? Então, essa é a responsabilidade nossa. Esse desafio da gente manter essa chama acesa o tempo todo. E aí não ficar personalizado na Beth Lelo, né? Porque a Beth Lelo vai aposentar, isso vai acontecer rápido. E aí é um processo lindo, bonito, construído com tanta gente. É desafiador as pessoas também se apropriarem e começarem a fazer isso. Tem mais coordenações distritais. A gente precisa descentralizar a gestão do dimensionamento aqui dentro do município.